Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, trazendo notícias dos fundos imobiliários, né? E uma das coisas que chamou a atenção, principalmente dos investidores, principalmente nos últimos 2 meses, na verdade, foi a super queda brusca do ALZR11, né? Mas muitos estão se perguntando assim, poxa, por que que teve essa queda tão violenta no dividend yield dos últimos 12 meses, se a cota vem se mantendo estável e o dividendo também, ou seja, saiu o dividendo entregue nos últimos 12 meses, saiu da casa de 12% para a casa de 8,48%. O dividendo não cresceu tanto, né? E a cota não se valorizou, né? De forma que o dividendo ele pudesse ter essa queda brusca de 12 para 8,48%. Então é isso que nós vamos estar informando, né? Trazendo esse dado para cada um de vocês, né? Então, no dia de hoje, nessa segunda-feira, né, a cotação dele está R$ 114,15, né? O dividendo entregue nos últimos 12 meses, 8,48%, foi uma das coisas que chocou, principalmente aí quem faz parte, quem investe, quem possui cotas deste fundo, né? Só que esta queda no dividendo, né, anual, né, como é que pode ter caído se a, a cotação se mantém estável e o dividendo também se mantém estável, né? Então, isso foi o que acabou chocando. Então, está com preço sobre o valor patrimonial acima de 1,06, né? Ou seja, está mais caro. Se você comprar a cota dele, você está comprando mais do valor do que ele merece, né? Tem uma liquidez diária de 1,6 e somente uma valorização nos últimos 12 meses de 9,77, né? Então, muitos investidores, ao ver este fundo imobiliário entregando 12%, então muita gente comprou muita cota do ALZR11 ultimamente, né? Nos últimos meses, né, compraram bastante, porque dentro do fundo que trabalha com essa parte de galpões logísticos, né, também com galpões industriais, né, ele vinha entregando um excelente dividendo de 12% para o fundo de tijolo, né? Ou seja, quem estava posicionado aí no mínimo há um ano tinha uma valorização de R$ 95, mas quem estava há 5 anos, né, tinha aí, no caso do fundo de tijolo, R$ 854,19, né? Ou seja, o que tornava ele bem atrativo, deixando BTLG, deixando XPLG de lado, né? Porque enquanto XPLG, BTLG está me entregando ali um dividendo de no máximo 9%, a LZR estava entregando 12%, né? E também do mesmo setor, né? Galpões logísticos e indústria, né? Taxa de administração 0,2%, o número de cotistas 147.501. Eles possuem em mãos aproximadamente quase 10 milhões de cotas, né? Tem um valor patrimonial de R$ 107,43, tem um patrimônio de 1 bilhão, né? Inferior ao XPLG e ao BTLG, entregou o último rendimento de 83 centavos, né? Se nós olharmos as rentabilidades, né? Então, sempre verdinha, né? Nunca deu prejuízo aí, né? Embora ele tenha mais de 5 anos, certo? Quando comparado ao CDI, ele bate tranquilamente o CDI, não somente o CDI, mas todos os outros indexadores, né? Mas eu quero trazer essa discussão para cá, certo?
O ALZR ele estava entregando nos últimos 12 meses um dividendo de 12%. E muitos investidores agora começaram a observar que nos últimos 2 meses, principalmente, ele despencou para 8,48, né? Ou seja, ele despencou sem ter valorização da cota e ele despencou sem cair o dividendo, né? O dividendo que entrega todo mês. Mas o anual despencou, fazendo com que ele ficasse para trás diante do HGLG, para trás do BTLG e em breve vai estar atrás do XPLG, né? Que acabam sendo fundos bem mais atrativos porque têm um patrimônio superior e estão com preço sobre o valor patrimonial bem abaixo do ALZR11, ou seja, aquele dividendo que era tão atrativo, né, nos últimos 12 meses entregando 12%, agora ficou para trás. Né? Não é mais tão vantajoso investir no ALZR11, porque está com preço sobre o valor patrimonial acima de todos e está entregando dividendo menor e está com valor patrimonial maior. Qual é o problema de grande quantidade dos investidores? É isso daqui, ó. Não olharem os dividendos que são entregues regularmente. Quando vai se olhar o dividendo entregue por um fundo imobiliário, eles olham somente para o mês atual ou os últimos 6 meses. Não, você tem que olhar nos últimos 5 anos sempre, certo? Por quê? Ele estava entregando 12%, só que não era regular, né? Como vocês podem observar aqui, né, neste mês, como nós podemos ver aqui, que é o mês de setembro, ele entregou R$ 5,65 por cota. Então, isso turbinou o dividendo, fazendo com que o dividendo do ALZR fosse superior a qualquer fundo de tijolo. Inclusive, ele estava entregando um dividendo semelhante a um fundo de papel, né? Ou seja, isso turbinou o dividendo dele, a ponto de ele entregar 12% ao ano, né? Então, enquanto não completava um ano que ele entregou esse dividendo, né, há um ano atrás, o dividendo nos últimos 12 meses ficava muito alto. Mas como nós já passamos de um ano que ele entregou esse dividendo, né, esse dividendo excepcional, né, que ele acabou entregando, agora ele voltou para a realidade. Né? Agora nós conseguimos ver a realidade deste fundo. Ele é um fundo bom? É um fundo bom, mas está com a cotação alta, está entregando um dividendo menor, está com preço sobre o valor patrimonial maior do que todos, está com a liquidez de 1,6, quanto todos os outros têm, e está apresentando uma das menores valorizações. Ou seja, agora nós estamos diante do verdadeiro retrato do ALZR. Então tinha muita gente comprando cotas do ALZR achando que ele estava dando 12%. Não estava. Ele parecia estar dando 12% por causa desse dividendo extraordinário que ele descobriu aqui. Então, sempre quando você for comprar a cota de um fundo imobiliário, remova o dividendo extraordinário e coloque esse dividendo extraordinário como sendo o valor médio, né, ali dos últimos 6 meses. Né? Então, você conseguiria facilmente corrigir e conseguiria tranquilamente comparar o ALZR11 com os outros fundos. Então, muita gente comprou empolgada, né, que iria receber 12% e agora tomaram esse susto. Por quê? Porque completou-se um ano
né? Estamos com mais de um ano que ele distribuiu esse dividendo extraordinário, né? E hoje quem está comprando esta cota, né? Quem comprou agora descobriu que não está recebendo esse dividendo extraordinário que estava prometido. Então, é muito perigoso quando você compra um fundo imobiliário olhando a cota atual e olhando os últimos 12 meses, né? Não, olhe sempre os últimos 5 anos, né? Porque aí você iria conseguir, né, ter uma noção da realidade. Vamos descer aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Ó, ele está entregando 0,6, 0,7, ou seja, aqui chegou a entregar valores até menores, né? No ano de 2022, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,7, ou seja, ele estava entregando um dos menores dividendos por mês, 0,72, 0,72, ou seja, ele estava entregando o mesmo dividendo dos outros fundos. Mas por que que estava lá 12%? Porque neste mês ele distribuiu um dividendo extraordinário, ou seja, distribuiu 4,75 por mês, né? Enquanto o valor real é no máximo 1% ao mês, 1,2% ao mês, ele distribuiu 4%, então foi algo extraordinário. E as pessoas não removem este valor extraordinário, né? Quando vão fazer as suas análises, e acabaram tendo esse choque de realidade, né? De forma que isso desacelerou a valorização do ALZE, porque os outros fundos você conseguiria ter uma análise mais crítica. Você não teria esse choque de um mês receber um dividendo de 12% e no outro receber um dividendo de 8,48%, ou seja, abaixo de quase todos do setor de logística, né? Ou seja, bem inferior, né? Então, cuidado quando olharem o dividendo daquele mês e cuidado quando olharem o dividendo dos últimos 12 meses. Aprenda a excluir valores extraordinários que são distribuídos por fundos imobiliários, que é aqui, ó. Esse dividendo acabou turbinando o dividendo anual. Mas isso é uma situação extraordinária, isso não é a realidade de um fundo. Então, cuidado, isso não acontece somente com fundos imobiliários, acontece também com ação. Você tem uma ação boa ali entregando 19% ao ano, 17% ao ano, aquilo é a realidade daquela ação ou é algo extraordinário? Não. Se nós formos ver aqui a questão dos dividendos, usando o status invert, ele vem distribuindo o mesmo valor, com a pequenininha diferença, né? 2023 está entregando mais do que 2022, mas é muito pouco, né? É muito pouca essa diferença. Agora aqui não, né? Tá uma coisa gritante. É tanto que o que ele fez no ano passado, quando ele entregou R$ 5,65, esse ano já voltou para a realidade. Entregou 82 centavos e vem entregando esses 82 centavos desde então, né? Ou seja, muita gente estava esperando receber de novo um dividendo extraordinário para manter aí os 12%, mas não, né? Voltou de novo para a realidade, entregou somente 82 centavos, certo? Então, muito cuidado com essas análises, né? Ele estava entregando 12% e todo mundo estava entregando 9%, estava entregando 8%, estava entregando 10%. Então, cuidado. Ele é um fundo bom, mas ele estava bem escalado, né? Ou seja, ele estava entregando um dividendo nos últimos 12 meses fora da realidade devido ao dividendo extraordinário que ele deu, né? Então, agora que a situação voltou para a realidade, a HGLG já parece bem melhor, XPLG parece melhor ainda, BTLG parece muito bom. Então,
cuidado com essas análises, né? Sempre fique de olho. Olhe o dividendo atual, olhe o dividendo dos últimos 12 meses, mas olhe o resto do período, os últimos 2 anos, 3 anos, porque pode ter algum evento extraordinário que está acabando turbinando esse dividendo, está maquiando como é que o fundo está e você tem dificuldade de perceber a realidade, né? Basta você ver a questão da valorização. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue, curte e compartilha aí o nosso canal, né? Comenta aí e até o nosso próximo encontro. Abração aí para todos vocês.